Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade. Aquela que detém a verdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Em nosso último estudo, irmãos, da verdade e os ensinamentos da Igreja do Senhor, nós ficamos ali no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, precisamente ali no final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, depois que ele evangelizou toda a Ásia e o ídolo de Jesus Cristo foi cumprido e todos os povos dali, do mundo conhecido, ouviram falar do Evangelho do Senhor. A partir daí, Paulo se despede dos irmãos da igreja de Éfeso, partindo para Jerusalém. Nesta despedida, ele aconselha os líderes da igreja de Éfeso a ter muito cuidado com a vida, a tratar bem a igreja do Senhor Jesus Cristo e a ter muito cuidado, porque depois da partida dele, de Paulo, apareceriam obreiros fraudulentos, líderes mercenários, pessoas que não poupariam o rebanho de Deus, pastores que só pensam em riqueza, só pensam em dízimo, só pensam em ficar rico, manipular, fazendo da igreja do Senhor meio de vida. Paulo recomenda aos líderes, aos bispos e presbíteros para terem muito cuidado, porque eles foram colocados como líderes da igreja do Senhor, um organismo vivo, não foi de uma religião. Por isso a condenação seria maior de todos aqueles que tentassem enganar a igreja do Senhor. Após isso aí, irmãos, quando Paulo vai para Jerusalém, nós sabemos que daí por diante vai ser prisões até ele chegar em Roma e ser assassinado em nome do Senhor Jesus, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo e do seu Evangelho. Mas só que aí Paulo já tinha escrito algumas cartas. Por isso, nós resolvemos dar uma pausa aí no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos e vamos agora começar a ver as primeiras cartas do apóstolo Paulo que ele escreveu. Passou-se já 14 anos, irmãos. Então ele escreveu algumas cartas para algumas igrejas aí já. Outras cartas ele vai escrever lá na prisão, quando for preso, tanto em Jerusalém quanto em Roma. Mas ele já escreveu algumas cartas e nós vamos, enquanto estava em vida. Então nós vamos acompanhar, como nós estamos acompanhando o estudo da Igreja do Senhor, assim é o máximo de como as coisas aconteceram. Não podemos dar o final ao apóstolo Paulo sem antes ver as cartas dele, que ele escreveu quando ele estava em vida. Estamos na época, estamos convivendo com ele e vendo tudo acontecer ali com a Igreja do Senhor. Isso serve de muito ensino para nós. Então, assim que Paulo se despede dos irmãos e líderes da igreja de Éfeso, ele parte no navio com os irmãos para Jerusalém. Nós vamos dar uma pausa aí e vamos ver as primeiras cartas que ele escreveu. Nós temos duas primeiras cartas que Paulo escreveu. Os estudiosos ainda têm dúvidas sobre qual dessas duas cartas foi a primeira que Paulo escreveu, quando ele estava em vida. Primeiro tivemos a carta aos Romanos, enviada para os irmãos da cidade de Roma, capital do Império Romano. Ou a carta aos Gálatas, enviada para os irmãos que estavam na região da Galáxia do Sul, em todo o seu contorno. Sabe-se, na verdade, que foram escritas lá pelo ano 57 depois de Cristo. Nós tivemos o ano 1, que foi quando Jesus Cristo nasceu. Nós tivemos o ano 33, que foi quando Cristo foi morto, ressuscitado e ascendeu ao céu, subiu ao céu. Depois do ano 33, nós temos os acontecimentos com a Igreja do Senhor. Dia de Pentecostes, como ela se espalhou, as primeiras pregações, os primeiros discípulos e a fundação praticamente visível da Igreja do Senhor. Nós estamos agora no ano 57. E agora o apóstolo Paulo escreve suas primeiras cartas. Como não sabemos se foi aos Romanos primeiro ou foi aos Gálatas, a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, eu prefiro ficar com aos Gálatas. Por quê? Porque a carta aos Gálatas foi enviada para as primeiras igrejas que foram fundadas nas primeiras cidades que foram pregadas na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo junto com Barnabé. Ok? Então nós vamos ficar com a carta aos Gálatas. E como a data de qual das duas foram escritas ou não interessa, o que interessa é que elas foram escritas e que são inspiradas pelo Espírito Santo, seu precioso conteúdo é o que importa. Então
vamos considerar Gálatas como a primeira carta escrita do apóstolo Paulo para as igrejas da Galáxia do Sul, como Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. São cidades que lá formou-se um grupo de irmãos chamado de igreja. Então, a igreja que estava em Derbe, a igreja que estava em Listra, cidade, a igreja que estava na cidade de Antioquia da Pisídia, a igreja que estava... Nunca a igreja é a cidade, nunca a igreja é o templo. A igreja são as pessoas que estão ali na cidade. Por exemplo, se fosse a igreja de Ribeirão, é um grupo de irmãos que são discípulos verdadeiros de Jesus Cristo que estão morando na cidade de Ribeirão. Então, eles são a igreja de Ribeirão. Nunca é um templo, nunca é um nome. Sempre é os irmãos, as pessoas. Então, ali, não vamos perder tempo em saber qual das duas primeiro foram escritas, mas vamos direto para a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nesta carta, irmãos, Paulo inicia defendendo seu ministério apostólico com muito fervor. Já que o apóstolo Paulo não andou com Jesus Cristo, já que o apóstolo Paulo não viu os milagres e sinais de Jesus Cristo pessoalmente, porque Paulo apareceu depois da morte de Jesus Cristo, já que o apóstolo Paulo não viu Jesus Cristo ensinar visivelmente, como os 12 primeiros apóstolos viram e participaram com Jesus Cristo, alguns irmãos das igrejas não tinham dúvida de que Paulo era um homem de Deus, de que Paulo era um discípulo do Senhor Jesus Cristo, mas tinham dúvida se Paulo era apóstolo do Senhor, ministério apostólico. Por este motivo é que Paulo agora, com muita ousadia e muito fervor, defende seu ministério apostólico diante de todos. E ele escreve esta carta começando nesta defesa do seu ministério apostólico. Por que ele é apóstolo igual aos 12 que Jesus Cristo escolheu? Se ele não foi chamado por Jesus Cristo visivelmente, os outros vendo Jesus Cristo chamar ele. Como ele poderia ser apóstolo? Então ele vai defender isso agora. Ele começa aqui a sua primeira carta com muita ousadia, defendendo seu ministério apostólico, que recebeu do Senhor na visão que teve no caminho de Damasco, quando ele se converteu ao Senhor. Foi nesta visão que ele recebeu o ministério apostólico. Então ele usa isso. Eu vou fazer questão de ler para os irmãos este primeiro capítulo em que Paulo defende seu ministério apostólico. É muito bom, porque é muito forte e tem revelações fantásticas já aí dentro. Então vou ler para os irmãos, numa linguagem que os irmãos vão compreender e não vai deixar dúvida do que é que Paulo quer dizer no seu primeiro capítulo da carta aos Gálatas. Vamos ver? Ele começa assim a carta. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade ou da parte de homem algum, mas apóstolo de Jesus Cristo, da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo. Deus, o nosso Pai, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, escreva essa carta aos irmãos aí da Galáxia do Sul, que estão comigo. Essa carta que escrevo, juntamente com os irmãos que estão aqui, aos irmãos da Galáxia do Sul, as igrejas, primeiras igrejas fundadas. Graça e paz da parte de Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo em morte por causa dos nossos pecados, para nos livrar de um século mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Somente ao Pai seja a glória para todo sempre. Amém? Estou espantado, irmãos, de que tão depressa vocês deixaram os ensinamentos que nós demos a respeito da graça, favor imerecido de Deus para a salvação, que somente através do sacrifício de Jesus Cristo nós seremos salvos. Estou espantado que vocês já tenham deixado esse ensinamento e estão escutando outro tipo de evangelho, que é o evangelho que para se salvar tem que ir pela lei de Moisés. E eu sei quem são essas pessoas que ficam incomodando vocês. São os religiosos da lei de Moisés.
que inquietam vocês e querem fazer confusão no Evangelho de Jesus Cristo. Mas, irmãos, uma coisa digo, ainda que nós, os líderes, ou um anjo do céu, ensine a vocês um outro evangelho, além deste que nós ensinamos, que é a salvação pela graça e pelo sacrifício de Jesus Cristo, se aparecer outro evangelho, seja amaldiçoado. Nós já falamos isso a vocês uma vez e novamente repetimos com toda a autoridade. Se alguém ensinar um evangelho além desse qual, que só se salva pelo evangelho, aceitando Jesus Cristo como Salvador, se alguém ensinar outro evangelho fora esse, seja amaldiçoado. Porque tenho eu que dar satisfação a homens ou a Deus? Será que preciso mostrar serviço aos homens ou a Deus? Se estivesse agradando ou mostrando serviço a homens, com certeza eu, Paulo, não seria discípulo e servo de Jesus Cristo. Por isso, não tenho que provar a nada a vocês que não acreditam no meu ministério e não acreditam que a salvação é pela graça e pelo favor imerecido de Jesus Cristo e não pela lei de Moisés. E se não querem a salvação pelo evangelho da graça, que seja, mas eu não estou aqui para agradá-los, que fiquem na lei de Moisés e recebam a condenação porque não podem cumpri-la. Mas faço saber, irmãos, a todos vocês, que o evangelho que por mim foi ensinado não foi me dado pelos homens, nem aprendi de homem algum, mas o próprio Jesus Cristo me revelou. Foi e me deu no período em que eu estive na minha terra natal, logo após eu me converter lá na cidade de Tarso, na minha terra, lá na cidade de Damasco, quando eu caí do cavalo e tive a revelação de Jesus Cristo. Logo depois, eu fui para a minha cidade natal, a cidade de Tarso. E por um espaço de mais ou menos 3 anos em meditação, jejum e revelações, o Senhor me revelou o Evangelho. Porque naquele tempo, irmãos, a gente não tinha a Bíblia na mão, não. A Bíblia, o Evangelho, era passado de boca para boca. Os 12 apóstolos passou para os discípulos e os discípulos ensinavam a outros discípulos. O Evangelho, os ensinamentos de Jesus Cristo era passado de boca em boca. Não tinha nada escrito, não. Paulo está dizendo aqui que não recebeu esses ensinamentos do Evangelho da boca dos apóstolos, não. Da boca dos discípulos, não. Ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que disse a ele os ensinamentos de Jesus. Foi Jesus Cristo que chamou ele como apóstolo. É isso que Paulo está querendo dizer. Aí ele continua dizendo, como eu jejuns e revelações pelo próprio Senhor Jesus Cristo, porque vocês sabem muito bem, disse Paulo, como foi a minha vida quando eu estava na religião judaica, na lei de Moisés, antes de me converter a Jesus Cristo, como eu persegui ferozmente a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque eu achava, quando ainda era religioso, que a igreja, os discípulos de Jesus Cristo, eram inimigos de Deus e da lei de Moisés, da nossa tradição e dos nossos costumes. E queriam destruir tudo. Eu pensava assim quando eu era religioso. E também, na minha nação, na minha religião, eu excedia. Ou seja, eu era mais do que todos no zelo e cuidado religioso das tradições e dos bons costumes dos meus pais. Mas quando Deus aprovou que desde a barriga da minha mãe já viu que eu me entregaria à graça maravilhosa e o Evangelho e abandonaria a religião e costume de homens e que ele, Deus, revelaria seu Filho Jesus Cristo em mim para que eu pregasse a todos que não são judeus e não fazem parte da lei de Moisés, não consultei a carne nem o sangue para saber se era verdade. Não perguntei a homem algum se era verdade ou não aquela chamada que Deus tinha na minha vida para o Evangelho. Se Deus tinha me escolhido ou não. Nem voltei a Jerusalém para aqueles que antes de mim eram os apóstolos e líderes, os 12. Não. Eu parti sim, mas fui para a Arábia e voltei outra vez a Damasco, porque o meu negócio era com Deus para que só depois eu fosse mostrado a liderança aos 12 primeiros apóstolos. Por isso, não estou aqui para agradar os homens, não estou aqui para agradar líderes, não estou aqui para agradar apóstolos, não estou aqui para agradar os pastores. Então, irmãos, da região da Galáxia do Sul, depois de 3 anos é que fui a Jerusalém para ver os apóstolos.
principalmente Pedro, e fiquei com eles 15 dias, e não vi mais nenhum outro apóstolo, a não ser o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Todas essas coisas que escrevo a vocês, irmãos, Deus me é testemunha de que não estou mentindo. Viram? A verdade excelente aparecendo, de uma chamada verdadeira, que foi a do apóstolo Paulo. Ele está dizendo que foi chamado. Ele é apóstolo, sim, mas que foi chamado diretamente pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não teve homem algum, não teve os apóstolos não, para indicar isso não. Depois de receber a aprovação do apostolado, Paulo continua dizendo, olha, depois que eu recebi a aprovação, depois que eu mostrei para todos os 12 apóstolos, todas essas revelações que o Senhor me falou, eles me deram a aprovação de que eu era apóstolo, sim. Eu sou apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Comprovado. Depois disso, de ter essa aprovação pelo próprio Senhor, eu fui para as partes da Síria, da Sicília. E não era, irmãos, eu não era conhecido pelas igrejas das Judeias fisicamente. Eles só sabiam que aquele que antes destruía a fé em Jesus Cristo, agora estava defendendo a fé. Eles glorificavam a Deus, irmãos, a respeito de mim. Depois de passados 14 anos, subi outra vez para a cidade de Jerusalém com Barnabé, levando também comigo o discípulo Tito. E eu subi, irmãos, por uma revelação do Senhor. E lá, perante o conselho, a grande reunião da igreja, para saber os rumos da igreja do Senhor, para decidir como iria se comportar a igreja agora com as pessoas que não faziam parte da lei de Moisés, se as pessoas que estavam chegando para a igreja, elas deviam ou não cumprir a lei de Moisés. Foi para decidir isso que se reuniram ali. Eu defendi o evangelho da graça que pregamos aos que não são judeus, principalmente para aqueles que estavam em certa liderança, os líderes ali. Eu defendi para que de maneira exata e correta nosso trabalho fosse aprovado pela liderança da igreja, e assim deixamos o risco de ter corrido e trabalhado em vão. Se todos fossem obrigados a obedecer à lei de Moisés, e nem mesmo Tito, irmãos, que estava conosco, e sendo ele grego e não judeu de sangue, jamais foi obrigado a fazer rituais para seguir a lei de Moisés. Ou seja, os irmãos e a liderança aceitaram a liberdade do evangelho e não obrigar homem algum a cumprir a lei de Moisés, porque a lei do evangelho é a seguinte, irmãos: foste chamados para a liberdade. Não use da liberdade para dar ocasião à carne.